E continuando nossa jornada das últimas horas de Jesus até a sua ressurreição, nós vamos para o capítulo 19 agora. Diz assim: Então Pilatos mandou açoitar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinho e puseram na cabeça dele e vestiram com uma capa de púrpura. Chegando-se a ele, diziam: Salve, Rei dos Judeus! E batiam-lhe no rosto. Mais uma vez Pilatos saiu e disse aos judeus: Vejam, eu estou trazendo a vocês para que saibam que não acho nele motivo algum de acusação. Quando Jesus veio para fora, usando a coroa de espinho e a capa de púrpura, disse-lhes Pilatos: Eis aí o homem. E ao vê-lo, os chefes dos sacerdotes, os guardas, gritaram: Crucifica-o, crucifica-o. Mas Pilatos respondeu: Levem então vocês e crucifiquem. Quanto a mim, não encontro base para acusá-lo. Agora nós vamos falar um pouco sobre o processo, de Jesus mesmo, de como ele começou a viver sob as injustiças. A vida de Jesus era uma interrogação, Isso foi uma interrogação até os seus últimos momentos e, enfim, até depois da ressurreição. Veja agora que o homem que está ali com, entre aspas, o poder de destinar, de julgá-lo, enfim, não sabia o que fazer. Ele estava um pouco confuso, ou muito confuso, melhor dizendo, porque ao mesmo tempo que ele permite algumas coisas, ele está também dizendo que eu não vejo motivo. Mas então, se você não vê motivo e você se julga a autoridade e tudo, por que permitiu colocar nele essa coroa de espinho? Ele está vendo o que... Ele está confuso. E Jesus realmente, sua vida, a vida dele, a vida de Jesus, a postura de Jesus, a maneira com que Jesus acessa ambientes e as pessoas que de alguma forma relacionam com ele, se não tem uma revelação de que ele vai realmente viver confuso. Então agora Pilatos está confuso, ele está entre o permitir as coisas que está sendo feita e ao mesmo tempo ele fala, mas eu não vejo, mas é assim. Por isso que o conselho para você que quer andar, quer conhecer, não é apenas se filiar a uma congregação, e isso é extremamente importante, você fazer parte de uma igreja, ser membro de uma denominação, mas é mais do que isso. Isso é importante, faz parte do processo, é uma ferramenta que Deus vai usar para a sua vida, sua família e sua história, mas o ponto-chave é ter uma revelação, para que em momento que Jesus se mover de forma que você não imagina, você não ficar confuso. Porque pessoas confusas fazem coisas confusas. Pessoas confusas agem de forma confusa. Imagina, eu não acredito que esse homem fez nada disso, mas pode colocar a coroa de espinho na cabeça dele. Eu não acredito que esse homem fez nada disso, mas pode vestir ele com essas roupas aí. Eu não acredito, mas ele está confuso. Mas saiba de uma coisa: Pilatos pode estar confuso, mas Jesus não. Ele não estava. E aí, o que Pilatos faz? Eu estou confuso, eu não sei o que é verdade, o que não é. Eu não sei o que... Eu acho que é isso, mas ao mesmo tempo tem uma pressão. Se você não tem uma revelação profunda, e uma relação profunda, revelação profunda e relação profunda, mais cedo ou mais tarde a pressão vai te fazer romper com essa relação. Lá no pátio tem uma multidão
pressionando Pilatos. Mas qual era a relação de Pilatos com Jesus? Né? Se até o discípulo que andou junto tantos anos, na hora da pressão negou, vou esperar o quê de Pilatos? Você acha que se na hora da pressão algumas pessoas que têm uma vida de devoção, têm uma vida de igreja, têm uma vida de santidade, que está lá dentro, se até essas pessoas na hora da pressão fazem, o que esperar de uma pessoa que só vai às reuniões de vez em quando? Que só tem uma informação de quem Jesus é e não teve uma experiência com quem ele é. Não tem como. Então Pilatos leva Jesus para fora e lá fora tem uma multidão. E que eu quero crer que boa parte das pessoas que estavam ali, que quando viram Jesus, falaram, tá aí, vocês decidem, gritaram, crucifica-o. Eu acho que boa parte das pessoas, há poucos dias atrás aqui também gritaram Hosana. Por isso que lidar com Jesus em apenas eventos é perigoso. Porque se ele vem montado em um jumento e algumas pessoas têm a revelação de que ele é e grita Hosana, você grita Hosana. Mas também se ele aparece com a coroa de espinho aparentemente frágil e algumas pessoas gritam crucifica, você grita crucifica. Porque na verdade você não tem uma convicção de que ele é, mas o que ele é para você, quem todo mundo diz que ele é. Quem as pessoas que estão ao teu redor diz que Jesus é, aí ele vira. Aí ele é. Então disse, crucifica-o. Mas Pilatos respondeu, então leva vocês e crucifiquem. Quanto a mim, eu não encontro base para acusá-lo. E os judeus insistiram, temos uma lei. E de acordo com essa lei, ele deve morrer, porque se declara filho de Deus. Uau. Qual era a reivindicação baseada em quê? Temos uma lei. Se a gente não tomar muito cuidado, se nós já não estivermos dentro disso aqui, estamos caminhando a passos largos para. Nós já temos pessoas nos nossos dias que defendem leis humanas, em detrimento da pessoa de Jesus. Né? Eu não quero citar nenhum tipo de exemplo, pode ser que algum irmão ou irmão, alguma igreja possa se encaixar, mas a verdade é que nós já temos pessoas que algumas leis, né? Nós tivemos, parece que nós já esquecemos, mas nós tivemos, por exemplo, ultimamente, nos últimos anos aí, alguns anos de pandemia, muitos decretos, muitas coisas, mas são leis que viraram leis, pareciam leis divinas. E por causa dessas leis humanas, ferimos a pessoa, né? Rejeitamos a pessoa. Porque dizer crucifica é dizer, para mim, está morto. Para mim, pode morrer. Não faz diferença em nossos dias. Não. Então, ao ouvir isso, Pilatos ficou ainda mais amedrontado. Olha só, Pilatos está confuso, amedrontado, e voltou para dentro do palácio. Então perguntou a Jesus, de onde você vem? Mas Jesus não lhe deu resposta. Isso aqui é muito forte, viu? Tem gente buscando respostas de Jesus que você não vai ter se você não repensar sua postura. Essa relação confusa não lhe dá direito de ter resposta. Decida a tua relação para que Jesus te dê respostas. Jesus não lhe deu respostas. Você se nega a falar comigo?
Pilatos tá bravo. Você se nega a falar comigo? Disse Pilatos. Não sabe que eu tenho autoridade para libertá-lo e para crucificá-lo? Toda pessoa que tem uma relação confusa com Deus, mais cedo ou mais tarde, vai achar que a pressão funciona. E o pior é pensar de si mesmo coisa que ela não é. Porque se a sua relação é alinhada e afinada com Deus, você nunca vai esquecer quem você é, porque Deus não deixa. Jesus não vai deixar. Mas se a sua relação é confusa, vai chegar uma hora que você vai pensar que você é uma coisa que você não é. Que você pode algumas coisas que você não pode. Que você está vivendo em alguns níveis que você não está. Só você acredita nisso. Né? Você não sabe que eu tenho poder para libertá-lo e crucificá-lo? Aí sim, Jesus respondeu. Jesus respondeu. Você não tinha autoridade nenhuma sobre mim, se essa não lhe fosse dada de cima. Por isso, aquele que me entregou a ti é culpado do maior pecado. Oi? Jesus está falando um monte de coisa em poucas palavras. Ele está dizendo, deixa eu te esclarecer. Eu queria trazer uma revelação sobre você e sobre mim. Sobre você, você não é quem você pensa que é. E você não tem o que você pensa que tem. Sobre mim, eu não sou quem você pensa que eu sou. E você não tem noção de quem eu sou. Agora, eu preciso visitar a vida de uma outra pessoa. Sabe a pessoa que me entregou a você? Esse é o maior culpado. Daí em diante, Pilatos procurou libertar Jesus. Quando Jesus esclarece a nossa realidade, por um momento de sobriedade, a nossa ficha cai. Você quer consertar a tua besteira. Daí em diante, Pilatos arrumou um jeito. Eu preciso libertar esse homem. Imagina Pilatos recorrendo e mexendo nos pauzinhos. Porém, ele tinha um problema que ele deveria ter resolvido lá atrás. Em vez de ele tentar usar autoridade sobre o que ele não tinha, ele tinha que usar autoridade sobre o que ele tinha. Ele não fez e agora ele não tem como resolver o problema. Os judeus já não tinha mais como virar isso, porque os judeus gritavam: se deixar esse homem livre, você não é amigo de César. Uau! Quem se diz rei se opõe a César. Eles foram encurralando Pilatos. E aí, então, ao ouvir isso, olha para você ver a pessoa que se relaciona confuso com Jesus. Na hora que ele escuta o que escutou de Jesus, ele tomou a decisão: não, vou mudar isso aqui, eu vou resolver esse problema. Só que ele vai ouvir os judeus. Aí os judeus foram e apertaram ele também. Então, ao ouvir isso, Pilatos trouxe Jesus para fora, se assentou na cadeira de juiz, num lugar conhecido como pavimento de pedra, que em aramaico é Gábata. Era o dia da preparação na semana da Páscoa, por volta do meio-dia. Eis o rei de vocês, disse Pilatos aos judeus. Mas eles gritaram: mata-o. O cara tá aqui, ó, o tempo inteiro. Ele não tem um pingo de convicção, apesar de ter uma coroa. A gente precisa parar de se iludir com os títulos e os rótulos. Porque tem gente que carrega o título, mas não tem autoridade do título. Carrega o título de crente, mas não tem autoridade de crente. Carrega o título de líder, mas não tem autoridade de líder. Carrega o título disso ou daquilo, mas não tem autoridade. Pilatos está com a coroa na cabeça, mas ele não tem autoridade. Vocês perceberam que não é ele que está mandando em nada aqui?
Ele é nada mais do que a bolinha do ping-pong. Ele está de um lado para o outro, mas se achando o rei. Ele está sentado agora num lugar de juiz, mas ele não consegue nem julgar. Porque se ele olha para um lado, Jesus corta ele com aquele olhar penetrante e com as verdades divinas que ele não consegue lidar bem, não administra isso muito bem. Quando ele abre a cortina e vai lá fora, tá o povo dizendo, cuidado, nós vamos jogar você contra César, tal. E aí ele está aqui no meio disso, e como para ele é importante a popularidade, porque a popularidade é o filme de terror de quem não tem identidade resolvida. Então ele vai lá e toma essa decisão e fala, olha, vocês tá aí, vocês julgam, só que o povo gritou, mata-o, crucifica-o. Aí ele vai e pergunta, olha, eu devo crucificar o rei de vocês? Gente, olha o nível de gente confusa, maquiavélica e que quer se dar bem com todo mundo e acaba se dando mal com todo mundo. Quando ele diz, eu devo crucificar o rei de vocês, era esse o motivo que o povo queria que Jesus fosse crucificado, porque ele se colocava como rei. O que o povo diz? Quem se coloca como rei é inimigo de César. Aí ele, querendo fazer média com Jesus, vocês acham que eu devo crucificar? Mas aí ele joga o veneno. O rei de vocês, é óbvio que a resposta seria, crucifica-o. Ele está manipulando para sair bem na jogada. E toda pessoa que se relaciona de forma superficial, rasa e de informação, vai tentar se dar bem no mundo e com Deus. E para isso ele vai criar uma doutrina. Para ele conseguir ter paz, entre aspas, quando vive as coisas que Jesus não quer que viva. E para também sentir uma pessoa de Jesus. Tá vendo, Jesus? Eu não sou eu estou perguntando. Por mim, eu não faria isso. Mas ele pergunta com um ar de, tipo... E aí o povo insiste, né? Crucifica. Qual foi a resposta do povo? O versículo 15. Não temos rei senão César, responderam os chefes do sacerdote. Ou seja, Pilatos não fez uma pergunta sem maldade. Finalmente, Pilatos entregou a eles para ser crucificado. É claro que nós sabemos que Jesus precisava ser crucificado, eu não quero negar isso aqui. E Jesus ia ser morto e estava escrito, ok. A minha questão é que é o processo e como as pessoas reagiam durante o processo. Sabe, existem coisas que vão acontecer, mas durante o acontecimento, Deus envolve pessoas para ver como vocês reagem durante esse processo. Porque isso determina em que posição você fica na história. Tem coisas no Brasil, tem coisas no mundo, tem coisas na vida da igreja nesse exato momento que elas vão acontecer porque Deus falou que iria acontecer. Só que Deus está dando oportunidade, inserindo pessoas. Deixa eu ver, nesse momento, como você sai para a história. Se você sai como quê? Pilatos sai como essa pessoa que confusa, frágil, rasa, né? Tem um outro evangelista vai dizer que ele pegou uma bacia e lavou as mãos. E eu lembro que alguns anos atrás, eu queria terminar falando sobre isso para vocês. Alguns anos atrás eu preguei uma mensagem dizendo assim: há um Pilatos em mim. Que é toda vez que você deveria decidir, você com medo de assumir responsabilidade, você lava as mãos. Essa síndrome de Pilatos
precisa ser removida. Eu não tenho nada com isso. Eu não quero ter problema com ninguém, eu não quero me indispor. Então por isso eu não deixo de fora. Você não pode terminar a sua história como um Pilatos. Alguém que Deus te incluiu no processo, mas você fica marcado como um covarde. Deus te incluiu num processo em uma família, Deus te incluiu num processo em uma igreja, Deus te incluiu um processo em vários relacionamentos, Deus te incluiu um processo nesse século, nesse ano. Não termine esse ciclo e esse processo como um covarde. Você está no meio, querendo ou não. O problema é como você vai ser, em que posição você vai estar na mesa da história. Porque na mesa do Senhor tinha gente sentada na posição de encostar a cabeça no peito de Jesus. Mas também nessa mesma mesa tinha gente sentada na posição de enfiar a mão no prato, de sair na posição do traidor. Mas na nossa mesa da história também tem várias posições. Não sente no lugar dos covardes. Amém?